Irmãos, enquanto as crianças já estão se caminhando ali para serem ministradas, nós vamos aí abrir a Bíblia no livro difícil de achar, Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Os adolescentes vão ficar aqui com a gente. Eu queria que eles estivessem bem atentos, que eles possam estar aí aprendendo junto com a gente, na palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. No final eu quero estar orando. Chegou uma mensagem, tem que estar orando no final. Não deixa eu esquecer. É bom ter a Lídia, Jennifer aqui com a gente, filha da Janaína, que Deus abençoe. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22. Essa é uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor. Havia o João, o apóstolo João, ele estava ali preso, né? E ele escreve as 7 igrejas. O Senhor o enche de inspiração, o Senhor fala através dele para 7 igrejas da Ásia. Está aí, ó. Apocalipse 3,14, nós vamos estar lendo a mensagem para a igreja de Laodiceia. Laodiceia. Foi a única igreja que só houve crítica, não houve elogios. Todas as igrejas foram criticadas e todas foram, quer dizer, Filadélfia, não sei se podemos chamar de crítica, mas todas foram criticadas e elogiadas. A única igreja que não foi elogiada, só criticada, foi a igreja de Laodiceia, a igreja que a gente vai ler agora. Então, Apocalipse 3,14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quantos têm ouvido aqui? Amém? Aqueles que têm ouvidos, ouça. Então não basta ter ouvidos, é importante ouvir. E como é difícil ouvir nos dias de hoje. Como é difícil ouvir, como que a gente se distrai, como que a gente perde a atenção, porque são muitas coisas na nossa mente. Mas eu quero muito pedir ao Espírito Santo de Deus que nesse momento Ele nos ajude a manter a atenção à sua palavra, que a gente saia daqui sem nenhuma dúvida do que Ele queria falar, do que Ele queria ministrar em nossos corações. Eu creio nisso em nome de Jesus. Nós temos um tema aí, diagnóstico. E temos aí esse, como que chama? Quem é? Fala aí. Que instrumento é esse? Eu vou ficar com vocês aí. Estetoscópio, é isso? Tá bom? Estetoscópio, tá bom. Então, diagnóstico. O que é um diagnóstico em medicina? É o processo analítico de que se vale o especialista ao exame de uma doença ou de um quadro clínico para chegar a uma conclusão. E também o nome dado à conclusão em si mesma. Então, o diagnóstico é a anamnese, né? Quando o médico entrevista alguém, examina alguém e chega a uma conclusão de uma doença, de alguma coisa.
Então, vamos pegar uma carona nessa expressão diagnóstico para a gente olhar para a igreja brasileira e fazer um diagnóstico da igreja evangélica brasileira. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não posso ser um pastor que tenha medo de falar com você o que o Senhor me fala para falar com você. Como ele diz no texto, ele é um Deus que corrige. Ele é um Deus que corrige, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Ou seja, nós temos que ministrar para a igreja. Nós temos que fazer esse diagnóstico nosso, da igreja, no sentido da igreja brasileira. Nós temos que nos enxergar. E nunca foi tão falado e tão evidente a igreja como protagonista, durante esse tempo que a gente tem vivido. E a gente tem crescido muito. Os números são cada vez maiores. Cada ano os números aumentam de evangélicos no Brasil, de cristãos. E a gente já tem que se questionar por que os números não melhoram, da violência, da questão da gravidez da adolescência, do uso de drogas, de tantas coisas. Por que a gente aumenta em números e esses números não se mostram nessas questões tão complexas da sociedade? Porque automaticamente, quando a gente entrega a vida ao Senhor, há uma tendência a melhorar a vida, a melhorar a postura, a diminuir o consumo de álcool, a largar droga, a ser fiel, ter uma vida idônea no casamento, ser fiel. Ou seja, mas isso não, esses números, embora aumente de um lado, nós não vemos a mesma coisa do outro lado. Então, talvez esteja algo acontecendo na qualidade dessas conversões, no tipo de evangelho apresentado. Alguma coisa há, algum problema há. E hoje, eu queria, assim, com muito cuidado, tentar, junto com você, fazer um diagnóstico da igreja brasileira. Uma vez eu estava vendo uma live de um grupo de pastores. Nós poderíamos chamar dos figurões, daqueles nomes de peso no meio evangélico brasileiro. Os pastores mais, vamos usar a expressão, famosos, de mais conhecidos. Top. Igrejas de 5.000 membros, 10.000 membros, 100.000 membros, ou mais, muito mais. E eles estavam numa Expo Cristã. É um evento cristão, de venda de livro, venda de CD, de música, de várias coisas. Expo Cristã, era uma espécie de Expo Cristã, um encontro. E estava lotado, abarrotado. E aqueles pastores fazem uma live, eles se reúnem, ali tinha uns 10 pastores desses, eles se reúnem, eram de várias denominações, e eles fazem uma live e o papo deles é o seguinte, que havia um pastor que não era daquele nicho, um pastor, outro, que tinha feito a seguinte afirmação, que a igreja brasileira estava vivendo o seu pior momento. A igreja evangélica brasileira estava vivendo um caos espiritual. Então, aqueles pastores, pegando a fala daquele outro pastor que não estava ali, era um outro pastor que fez essa crítica, eles pegam a fala daquele pastor e eles começam a tentar provar que ele estava errado, que aquela fala era errada, que a igreja estava muito bem, obrigado. E aí, o que eles fazem? E eles chamam até aquele pastor do profeta do caos. Isso é um profeta do caos. E eles começam agora a fazer um diagnóstico da igreja. O que eles usam para isso? Um deles se levanta, pega a câmera, alguém está filmando e diz assim para um deles, fala, você concorda com essa fala desse pastor, de que a igreja brasileira está muito mal espiritualmente? E aí o pastor vai dizer, não concordo. Por que você não concorda? Porque eu acabei de vir do evento. Eu acabei de fazer um evento na semana passada, onde o evento estava lotado. As inscrições tiveram que ser encerradas, nós tivemos que buscar mais cadeiras e aumentar o número de vagas, porque o evento ficou sendo disputado no Brasil todo. Veio gente do Brasil, gente fora do Brasil, para participar desse evento. Então, eu não concordo que a igreja está mal.
a igreja vai muito bem. Beleza. Você concorda com a fala desse pastor que a igreja brasileira não está bem? Não. Por quê? Porque eu estou fazendo uma conferência. E hoje mesmo eu fiquei sabendo que as vagas se esgotaram. A conferência está bombando. E o outro interrompe, não, eu também não concordo, porque nós colocamos uma igreja nossa numa cidade tal, e com um mês nós já estamos com 1.000 membros. E a outra, e eu tenho uma igreja também, num bairro nobre, que está com 10.000 membros. Então não tem como a igreja estar como esse pastor falou. A igreja vai de vento em popa. A igreja está muito bem. Eles usaram para diagnosticar a igreja o sucesso. Eles usaram para diagnosticar que a igreja estava bem a popularidade. Eles usaram tudo isso para dizer que a igreja estava muito bem. E aí, a gente volta ao texto que a gente leu. Voltando ao texto, versículo 14, 15 e 16, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Esse era o cabeçalho das cartas, da fala. O soberano da criação de Deus. Aí ele vai começar a falar da igreja, ele vai fazer um diagnóstico. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É interessante que João, quando ele está profetizando e falando, quando Deus está usando para falar com a igreja, ele vai usar característica da cidade. Essa é uma igreja real. Então ele vai usar característica da cidade. Então, essa cidade de Laodiceia, ela ficava próxima à cidade de Hierápolis e Colossos. E na cidade de Hierápolis havia águas quentes que eram medicinais. E na cidade de Colosso havia águas frias que os viajantes adoravam, saciavam a sede. Mas em Laodiceia havia um duto que vinha uma água morna. E quem era desavisado e chegava naquela cidade e ia beber água morna, tinha ânsia de vômito. Deus, quando está usando João, ele pega a configuração da cidade para exemplificar o que ela estava vivendo espiritualmente a partir de características da cidade. E ele está dizendo, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. E ele também diz que quem dera fossem quentes, como as águas medicinais de Hierápolis, e quem dera vocês fossem frio, como as águas boas para beber de Colossos. Mas, infelizmente, a água de Laodiceia é uma água morna. E ele vai comparar a igreja como uma igreja morna, sem posição, sem decisão, sem vida. Deus compara a postura da igreja com as águas das cidades mornas. E volta a dizer, é a única igreja que não há elogios, só críticas. Versículo 17 diz, e fala sobre o diagnóstico da igreja sobre ela. Olha o que diz o versículo 17. O diagnóstico que a própria igreja de Laodiceia faz sobre ela. Olha o que eles dizem. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Olha que interessante. Quando a igreja de Laodiceia foi se diagnosticar, ela chegou à conclusão que ela era rica e que ela não precisava de nada. A cidade de Laodiceia, mais uma vez, ela era conhecida como a cidade dos milionários. Possuía teatros, estádios, ginásios com banheiros adaptados. Ela estava localizada em um entroncamento importante de rotas comerciais, ou seja, era uma cidade rica, próspera, e por isso ela se via, não só a cidade, mas a própria igreja que estava naquela cidade se via rica, se via sem necessidades. Olha que interessante, nós não temos necessidade de nada, nós somos ricos. Lembra dos pastores? Lembra do que eles usaram para chegar à conclusão que a igreja estava muito bem?
A igreja de Laodiceia está usando o mesmo método. Pelos números, nós estamos muito bem. O que eles usam? Sucesso, adesão das pessoas, aprovação das pessoas, aparência, muito recurso financeiro, os ingressos esgotados, cultos lotados, melhores músicos e artistas. Nós temos músicos que são patrocinados por marcas famosas de guitarra, de baqueta, de bateria. Estamos na boca do povo. Nossos louvores são cantados em tudo quanto é lugar. Estamos na moda. Temos artistas. Agora, vamos agora enxergar o diagnóstico não da igreja sobre ela, mas o diagnóstico que Deus faz sobre a igreja de Laodiceia. Versículo 17. O diagnóstico feito por Deus sobre a igreja de Laodiceia. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nua. Olha que coisa. Enquanto a igreja se vê rica, Deus a vê totalmente diferente. Miserável, digna de compaixão, pobre, cega. A igreja se vê rica, se vê que adquiriu riquezas, que não precisa de nada. Deus a vê miserável, digna de compaixão, pobre, cega, nua. E ele continua no versículo 18 dizendo, eu dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. Sabe, o que eu vejo de vocês não é o que vocês estão vendo. Então eu te dou um conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rica. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Olha que coisa, mais uma vez Deus usa João nas características da cidade. Além de uma área comercial, além de uma cidade rica, ela também tinha alguns elementos aqui interessantes. Laodiceia era o centro bancário da época dela. Processava todo o ouro da Ásia. Então, quando ele diz, compre de mim ouro refinado, ele está dizendo que esse ouro que eles têm, embora valioso, para Deus não significava nada espiritualmente. E ele vai dizer, compre de mim ouro refinado. Vocês são um centro bancário, mas isso não significa nada espiritualmente, porque espiritualmente vocês estão pobres. Compre de mim ouro refinado, provado no fogo. E você se tornará rico. Jesus diz para ela, você que é orgulhosa do seu ouro, é pobre espiritualmente. Por que fala de roupas brancas aí? É porque eles eram o maior centro têxtil da Ásia. Eles comercializavam roupas, tecido. Fabricavam uma lã negra e era exportada para o resto do mundo. Então ele vai dizer, te aconselho que te vista de roupas brancas. Ele usa elementos da cidade que ela se gabava e ele começa a usar para mostrar que tudo aquilo não significava espiritualmente nada. Por que ele fala de colírio? Porque eles eram o maior centro oftalmológico da Ásia Menor, onde se produzia certo pó que cuidava dos olhos. Eles tinham um colírio famoso naquela região. E ele vai mexer nisso com eles. Vocês podem ter ciência para tratar dos olhos do corpo, mas vocês estão cegos espiritualmente. Por isso, compre de mim o verdadeiro colírio, para fazê-los enxergar. Observaram como o diagnóstico que Deus faz sobre a igreja de Laodiceia é totalmente diferente do diagnóstico que ela faz dela mesma. Sabe, o pastor Paulinho citou numa pregação dele essa passagem de Samuel, quando ele vai dizer que Samuel foi ungido um dos filhos de Jessé. E ele começou a olhar para a aparência dos filhos de Jessé. E aí ele ouviu de Deus o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como nós vemos. Deus não se impressiona com o que nós vemos, o que nós fazemos. Ele se impressiona com o que nós somos de fato.
Não é o ter, mas é o ser. Então, o sucesso para o homem é uma coisa, o sucesso para Deus é outra. Fazer a vontade de Deus para o homem é uma coisa, fazer a vontade de Deus de fato para Deus é outra. É o que o salmista diz. Ele vai ficar tão angustiado com isso, com esse coração enganoso, que ele vai dizer no Salmo 139, 23 e 24, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações ou pensamentos, vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu tenho um coração enganoso, eu toda hora me engano no meu diagnóstico a respeito de mim. E é interessante, numa guerra que Israel teve, que ela perde a batalha. Eu sempre falo sobre essa passagem. E ela, não é comum Israel perder. Porque Deus guerreia as guerras de Israel. E eles voltam perguntando um para o outro, o que levou a gente a perder essa batalha? Eles vão fazer um diagnóstico, o que aconteceu? E nessas horas a gente é tentado a fazer um diagnóstico mentiroso, superficial. E alguém diz, olha, já sei o que foi, nós fomos sem a arca. A arca que simboliza a presença de Deus não foi. Se a gente levar a arca, a gente vai ganhar a guerra. Aí alguém vai e busca a arca. É interessante, quando a arca chega no arraial, quando a arca chega em Israel, as pessoas começam a gritar, começam a pular. Diz o texto que a terra treme de tanta gritaria. Os inimigos ouvindo aquilo, o que está acontecendo? Os deuses desceram à terra, o que é isso? Que agitação é essa? Eles ficam com medo. E alguém diz assim, é o Deus que livrou-os do Egito. O Deus que levou os do Egito chegou e eles ficam temerosos. Agora é tão estranho que mesmo com medo, eles decidem se fortalecer e eles decidem guerrear. E quando eles vão guerrear, eles destroem Israel mais uma vez, vence a batalha mais uma vez. E eles chegam a ponto de tomar a arca para eles. Quando Israel volta para casa, na segunda derrota, eles vão ficar sem entender o que aconteceu. Nós fizemos um diagnóstico e chegamos à conclusão que o que faltava era a arca. Nós levamos a arca e perdemos a guerra e ainda perdemos a arca. Ela foi levada. Só depois de um tempo, Samuel começou a falar para a igreja, olha, para o povo de Israel, olha, o diagnóstico de vocês está errado. Não é um amuleto que vai salvar vocês. Não é alguém que vai fazer aquilo que cabe a você fazer. Não é um representante que vai fazer aquilo que cabe a você. Não é uma figa, não é uma arruda, não é nenhum elemento externo a você que vai salvar o teu filho. Não é nenhum movimento fora de você que vai salvar a sua família. Não é o óleo ungido, não é a igreja, não é o pastor, não é o papa, não é o padre. Não é. O que salva, o que faz a diferença é quando você arregaça a manga e entende que é a partir de você que as coisas começam a acontecer dentro da sua casa. É a partir do seu exemplo, é a partir da sua vida na vida, é a partir do seu diálogo, é a partir da sua postura, avó, tio, tia, pai, mãe, filhos. É a partir daquilo que a gente faz, daquilo que a gente levanta na segunda-feira e diz, hoje eu vou fazer a diferença na minha vida. Como o Igor abriu o culto aqui falando. Nós adoramos terceirizar, nós adoramos que um amuleto colocado na porta faça aquilo que eu tenho que fazer. Quer levantar de madrugada, quer levantar as mãos sobre meus filhos e quer dar exemplo para eles. Eu quero que ele não fume, mas eu fumo. Eu quero que ele não pratique a pornografia, mas eu pratico. Eu quero que ele seja fiel à sua esposa, mas eu sou infiel. Nós queremos tudo para eles, mas não entendemos que aquilo que você faz tem muito mais poder sobre ele do que tudo que você tenta terceirizar para que tenha influência na vida dele. Por isso que eu repudiei muitas pessoas nesses dias que começaram a levantar bandeiras da família, mas que são um péssimo exemplo para as suas famílias. E isso que muitos abominam, é isso que essa hipocrisia que muitos não suportam, que cheira mal. E pessoas que lidam com a dor, como Magda, que vem a realidade da sociedade brasileira no dia a dia, o sofrimento, não suportam. Porque na grande realidade da vida, nós temos que deparar com um homem que bate na esposa e no domingo está levantando a mão e chorando na presença de Deus.
ou supostamente na presença de Deus. É isso que a gente tem que entender, igreja brasileira. Nós não podemos amar sem ser um amor de fato, porque senão é um metal que faz um barulho sem sentido. É um sino que não faz efeito. E ele termina dizendo, repreendo, versículo 19, e disciplino aqueles que eu amo. Sabe o que eu penso nisso? Leais às feridas feitas pelo que ama. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Por aquele que repreende. Quem ama, fala. Se eu não amasse vocês, eu pregaria qualquer outra coisa. Se eu não amasse vocês, eu teria vivido esse ano todo fazendo propaganda de um, de outro, ou dividindo a nossa igreja. Porque eu amo vocês, porque eu preciso ser verdadeiro com vocês. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos buscar, sair daqui hoje buscando o diagnóstico que Deus faz de nós. Porque essa igreja, embora seja coletiva, ela começa com cada um de nós, com cada CPF que está aqui dentro. Nós temos que sair daqui, muito mais do que fazendo um diagnóstico mentiroso, é dizendo como salmista, Senhor, examina meu coração, naquilo que eu nem sei que eu estou errando. Me faz enxergar o que eu não estou mais enxergando. Aqui antes do culto, recebi a mensagem da mãe do Anderson, que o pai dele faleceu. Estava com câncer muito severo. Nesse processo todo, de alguns meses, ele se converteu, foi batizado em casa. E hoje o Senhor recolhe. Isso é todo dia. Isso é toda hora. Não se engane. Por isso que a gente não pode perder tempo. Nós temos uma carreira, nós temos um tempo determinado. Nós não podemos voltar para casa achando que temos todo o tempo do mundo, porque não temos. Nós temos que viver de forma diligente e cuidadosa, negando a nós mesmos, nossos desejos. Eu quero ser feliz, esquece essa história. Porque você precisa carregar uma cruz. E de fato, às vezes, você vai ter que abrir mão do seu desejo, da sua vontade. E quem é pai e mãe sabe que quando a gente é pai e mãe, muitas vezes a gente abre mão de coisas que a gente gosta, para que o filho não vá por aquele caminho que vai destruir a vida dele. Ele vai dizer, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Quem ama, repreende e disciplina. O amor não é ignorar o erro. Por isso, seja diligente, olha a palavra aí, diligente, e arrependa-se. O que o Senhor quer da gente hoje é diligência. Irmãos, diligência é levar a coisa a sério, é não sair daqui e esquecer o que nós falamos, mas é de ser diligente. O que você precisa fazer na tua casa hoje, que você deixou de fazer, a conversa que você deixou de ter com aquela que você ama e que está morrendo e que está se perdendo, e por uma questão de você ter medo de falar, você está vendo ela morrer, e você não tomou uma atitude. Hoje o Senhor quer te dar coragem de sentar com a tua filha, com o teu filho e conversar com ele no olho. Não para só falar mal, não só para criticar, mas para ganhar o coração dele de novo, para que o coração dele volte a se aquecer pela presença de Deus. Mas o coração dele só vai se aquecer que se o teu coração estiver aquecido. Seja diligente, se arrependa. A gente usa tanto esse texto para evangelizar as pessoas. Ele está dizendo para a gente, eis que estou à porta e bato. Esse texto é para a igreja de Laodiceia. Ele está dizendo para nós, igreja, eis que estou à porta e bato. Quando a gente está pensando que ele está dentro, a gente já expulsou ele há muito tempo. Como infelizmente um pastor provou isso nas redes sociais esses dias, quando foi tão duro que ele provou que o Deus da igreja já tinha sido expulso. E aí ele está dizendo lá fora, igreja, olha como ele é educado, igreja, eis que estou à porta e bato. Isso não é evangelístico, isso é para a igreja. Igreja minha, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Há o que vencer, e eu amo, sabe por quê? Porque ele está a ponto de vomitar, ele não vomitou ainda. É uma palavra de esperança, parece ser uma palavra de acabou, não, é uma palavra de esperança, porque eis que estou a ponto de vomitá-los, mas ele não vomitou ainda. E ele está dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele comigo. E ele vai dizer promessas ainda ao que vencer, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. E ele termina dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente tem que ouvir. Queria fazer uma pergunta. Como está o seu mandato? Alguns têm um mandato também de 4 anos. Outros até de menos. Eu enterrei uma criança que ela tinha um mandato de alguns minutos de vida. Peguei a certidão de óbito, acho que tinha pouquíssimos minutos de vida. Era a vida daquela criança. Abrimos, levamos a certidão de nascimento e pegamos a de óbito em questão de horas. Por causa da burocracia, senão não seria nem horas. Nasceu, morreu. O mandato daquela criança foi esse, de minutos. Alguns 4, como os políticos. Outros 8, como uma reeleição. Outros 20, outros 30, outros 50, outros 80, outros 100. Agora muitas pessoas até 120. Como está seu mandato? Como está meu mandato? Você sabia que você tem um mandato? Você sabia que sua vida é um mandato? Você sabia que sua vida é um tempo que Deus te deu para você fazer? Ele te colocou aonde te colocou para você agir, para você governar. Nós nos preocupamos com o governo. Como está o nosso governo? Estamos tão preocupados com o governo. Como está o teu governo? O meu governo? É muito bom sermos pessoas que temos o nosso direito de cidadão. Quer ver você valorizar o voto? Alguém tirar o teu voto. É maravilhoso. Agora, é preciso entender que quando a Bíblia diz para Israel, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí o que ele diz? Se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos. Olha o processo, a gente quer sarar a terra sem viver o processo da segunda-feira, de ter que encarar o teu marido, a tua esposa, de ter que encarar o teu patrão, de ser honesto, de ser diligente com seus filhos, de ser preocupado, de ser atuante, de ser verdadeiro, de perdoar, de amar. Isso faz uma diferença, meu irmão. Como está o nosso mandato? Nós temos uma carreira, nós temos um propósito. Como vai a sua carreira? Paulo falou no final da sua vida, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O mandato de Paulo foi bem vivido e bem cumprido. Deus entregou um mandato em nossas mãos. Como está o nosso mandato? Nós amamos eleger alguém para fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Nós amamos terceirizar a responsabilidade e alguém fazer o que cabe a nós. Hoje o Senhor está dizendo que antes disso tudo, se você ama essa nação, nós vamos precisar fazer um mandato melhor, a começar dentro de nós. A começar na nossa casa, na nossa família. Foi como uma menina pregou aqui, qual é o nome dela? No Congresso de Mulheres, nunca mais me esqueci, Marina. Ela falou uma coisa que ardeu meu coração. Ela disse que muitas pessoas diziam, tenho medo de botar um filho no mundo, tenho medo de colocar um filho no mundo. Eu tenho pessoas conhecidas que dizem que não vai ter filho porque tem medo do mundo, tem medo, não vai ter filho. E a Marina falou que ela ouviu algo interessante, alguém dizendo, não, é o mundo que tem que ter medo do filho que eu vou botar nele. O mundo que tem que ter temor, porque eu vou preparar o meu filho para esse mundo. Nós dissemos aqui que nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros. Na quinta-feira nós lembramos isso.
vai sempre ser desconfortável para você lembrar que teu lugar não é aqui. Quando você pensar que vai estar tudo bem, vai vir um vento para que você lembre, você não está na sua casa. Quando a gente viaja, pode ser maravilhoso, mas chega uma hora que você quer a sua cama. Nossa cama não é aqui. Nosso quarto, embora nós tenhamos o nosso, que é maravilhoso, a gente gosta, mas seu quarto não é aquele. Porque tem horas que até no teu quarto não vai estar bom. Eu estava aqui, pronto para louvar, pronto para cantar, recebo a notícia de que tem um irmão, uma ovelha, chorando a perda do pai. Pronto, já foi suficiente para me deixar preocupado, me deixar triste, intercedendo pela vida dele, da família. Ou seja, não há ambiente aqui que a gente possa dizer, estou tranquilo. Não, você tem alguns momentos de tranquilidade, mas sempre será uma sensação de que não é o teu lugar, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros. Por isso, a necessidade da gente entender qual é a nossa guerra. Saber que você é cidadão, que você tem sua opinião, que você tem seu direito, mas não ultrapassar o limite disso, porque quando ultrapassamos o limite disso, começamos a confundir as coisas e colocar esperança onde não devemos colocar esperança. Onde pessoas se reúnem e veem as palavras que serão usadas para te impressionar. Onde marqueteiros sabem o que dizer para roubar o teu coração e para tirar o teu sono, porque muita gente aqui deixou de dormir, porque marqueteiros entraram numa sala e disseram, fala isso, que eles vão ficar com medo, vamos usar o medo contra eles. E a gente está achando que aquilo é fruto de uma mera palavra. Só que hoje o Senhor está dizendo, seja cidadão, tenha opinião, mas não deixe a sua opinião ultrapassar o limite. Porque no fundo das contas, seu lugar não é aqui. E o seu lugar está preparado e reservado. E é a esperança que nós temos. Aquele que espera em Cristo somente a essa vida. Se sua esperança em Cristo diz respeito somente a essa vida, você é o mais miserável e eu de todos os homens. Nossa esperança está além daqui. Homens nos decepcionarão, homens falharão conosco, para que a gente entenda que a nossa esperança não está nessa terra. Com isso digo que você não deve ser cidadão? Com isso digo que você não deve ter sua opinião? Não, mas tem limite. Tem um lugar, limite para isso. Romanos 14, 12 diz que, assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Isso é interessante, porque você sai da multidão e você começa a se enxergar como pessoa. Eu terei que dar conta a Deus. Você terá que dar conta a Deus. Aquela pessoa que você terceirizou, ela não poderá se responsabilizar pelo que aconteceu na tua casa. É você que é o responsável. Então, hoje, eu queria terminar lendo um texto de uma pessoa que, como eu, em alguns momentos, tem a oportunidade de enxergar outra coisa além da aparência. Outra coisa além do discurso. Outra coisa além das postagens nas redes sociais. Essa senhora, como uma pastora, ela vai visitar pessoas e ela às vezes é chamada de madrugada com alguém que está simplesmente espancando a esposa. Ou para tratar casos de pedofilia, que depois você tem que parar na delegacia. Hoje de manhã aprendemos aqui na escola bíblica que há casos simples que a igreja resolve, mas há casos que são crimes que a igreja tem que levar para as autoridades. Essa senhora, como lida com a realidade da vida, porque todo tempo a gente vai querer e vai preferir a viver na superficialidade da multidão, do aplauso, da igreja lotada, da arca e o pessoal pulando e você olhando, olha, Deus está ali, quando na verdade Deus não está provando nada daquilo.
Porque quando Samuel restaura aquele povo que perdeu a primeira batalha, a segunda batalha, e eles estavam próximo do lugar chamado Ebeneze, que quer dizer pedra de ajuda. E aquilo tinha tudo para o pessoal, ó, Deus vai nos ajudar, nós estamos aqui. Não teve efeito estar acampado perto de Ebeneze, porque não faz efeito estar acampado perto de Ebeneze, pedra de ajuda, Deus é o nosso auxílio, se nós de fato não nos comprometemos com Ele. Samuel teve que vir dizer, olha, o que está faltando não é a arca, o que está faltando é arrependimento, é deixar a idolatria, é deixar a imoralidade, é botar os deuses para fora. O que está faltando é um genuíno arrependimento. Quando vocês se arrependerem, isso sim fará diferença. E quando eles se arrependem, quando eles choram, eles vencem. Porque não tem sentido nada que a gente faça que não parta de dentro. Ele diz, rasgai as vossas, não, rasgai o coração e não as vossas vestes. Todo gestual externo não tem valor nenhum se não for interno, se não começar dentro de nós. E essa senhora, ela lida como eu e como várias pessoas que lidam com pessoas, com situações onde nós vemos além do que as pessoas estão olhando, nós entramos nos bastidores. E por isso que às vezes sou incoerente alguém gritar família quando ele é o maior inimigo da sua própria família. Olha o texto que ela escreve aqui, dentre tantas coisas que foram escritas nesses dias, foi o que mais tocou meu coração. E com isso a gente vai orar. Ao abrir as redes sociais, observei as pessoas enganjadas em infindáveis disputas. Por isso, quero compartilhar com vocês algumas reflexões. Os maiores responsáveis pelos seus filhos e a sua família são vocês, pais e mães. Nenhum partido, governo, político, escola ou até mesmo a igreja vão influenciar tanto na vida e na criação dos seus filhos do que o exemplo dentro do seu lar. Você, pai, deve ser o cabeça e o pastor. Você, mãe, a coluna e fonte de sabedoria. Minha vontade é gritar ao mundo inteiro verdades que precisam ser ditas e que têm sido amplamente ignoradas. É muito mais fácil e cômodo acusar governos, sociedade, educação, do que olhar para si e refletir sobre atitudes e maus exemplos diários. Precisamos parar de terceirizar responsabilidades. Cuidar de nossas famílias é uma das principais missões instituídas por Deus nessa terra. Pais e mães, tenham um tempo de qualidade com seus filhos. Devemos ensiná-los sobre a verdade. Mais do que apontarmos caminhos, devemos vivê-los, andando com os filhos pelas mãos, como condutores firmes. Quem estará lá quando eles precisarem de nós? Boas escolas, locais de convivência saudável, a igreja colaboram, mas não substituem o exemplo fundamental do lar. Não adianta viver errando, dando maus exemplos, perdendo a cabeça, xingando, se irritando facilmente, sendo egoísta, desrespeitoso e depois tentar consertar com um singelo pedido de desculpas. Cremos no perdão e no arrependimento, mas sem mudança de atitude é mero remorso momentâneo. Governos vêm e vão, mas as nossas famílias devem estar estabelecidas na rocha, na verdade, que é Cristo. Quando nossa confiança está em Cristo, o temor perante os dias maus não nos dominam, nem as portas do inferno prevalecem. Que possamos nos conscientizar da nossa verdadeira missão. Que quando Ele vier, prestemos boas contas das nossas responsabilidades perante o Pai. De que vale tentar salvar o mundo inteiro e perdermos a nossa família. É a reflexão que com amor gostaria de deixar a vocês nessa data. Não se esqueçam, Jesus Cristo é o nosso único Rei e Salvador. Pastora Disa de Sete. É isso que eu termino. Eu queria convidar você para a gente ficar de pé.
Eu não sou diferente de vocês. Para mim, há momentos em que a gente, por isso que vocês, todos nós devemos orar pelos diáconos, pelos líderes, pelos pastores, porque ministrar louvor aqui num domingo de eleição não é fácil. Pregar num domingo de eleição não é fácil. Viver esse momento, você estando de frente, sendo pressionado por tudo quanto é lado, não é fácil. Eu até falei para minha esposa no final do segundo turno, falei assim, moço, sabe quem vai levar a culpa? Somos nós que decidimos ser neutros. Eles vão dizer que porque nós fomos neutros, o candidato A ou B perdeu ou ganhou. Falei para ela, no final ninguém sai ileso. Ou seja, é tudo muito complexo. Infelizmente, vimos pessoas praticar verdadeiras idolatrias a ponto de ofender os nordestinos e chamá-los de preguiçosos, como um pastor aqui próximo da gente, que essa hora está sofrendo, a igreja toda está sofrendo, e se essa igreja for perseguida, no sentido de ela ser pichada, apedrejada, não é porque começou a perseguição, não, é porque aquele homem ofendeu pessoas, e as pessoas às vezes reagem, não é correto reagir, mas é algo que acontece, e a gente provoca e depois diz que a perseguição começou. Irmãos, ore pela sua igreja, ore pela minha vida, não é fácil, mas como eu louvo a Deus por ter tomado a decisão de nunca misturar as coisas e respeitar aqui cada pessoa. Como isso é importante. O Igor, sem saber que eu ia pregar, ele abriu o culto falando disso. De respeito. Sabe, é isso. Nós não podemos nos perder, irmãos. Nós não podemos nos perder. Sabe, tem pessoas que a gente quer estar perto, de tanta doçura, de tanta exorta, mas exorta com verdade. Ah, como é diferente. O que mais arrebentou o coração de filhos foi a hipocrisia dos seus pais. A melhor coisa para atrair seus filhos não é ser um pai perfeito, uma mãe perfeita, mas um pai sincero e verdadeiro, que se arrepende, que volta atrás, que tem coragem. Uma vez Milena estava vivendo uma fase complicadíssima com ela, com as questões dela, e minha esposa falou assim, amor, você tem que se falar com ela. Eu já falei, estou cansado. Ela falou, eu falo direto, agora é você, como pai. Gente, ali eu vi que não importa se você carregou o teu filho no colo, pequenininho, se deu banho nele, se fez uma madeira para ele. Quando ele cresce, parece que há uma dificuldade na gente. E eu fiquei andando na sala, eu dava a volta, olhava para o quarto dela, ia para lá e para cá, uma dificuldade de quebrar aquilo, sabe? Eu praticamente tive que me jogar dentro do quarto dela. Eu sentei do lado e comecei a falar. Na hora a gente acha que não tem o que falar, a gente não sabe o que falar, mas eu fui falando o que veio na minha mente, comecei a falar, e ela começou a me ouvir. E ela começou a falar também, a gente se abraçou, a gente orou, a gente chorou. Eu sei que tem pessoas aqui que os filhos estão vivendo nas drogas. Eu sei que tem pessoas aqui que são preocupadas com o futuro dos seus filhos. Mas hoje a gente pode sair daqui com coragem, sabia? Não com medo. A gente não precisa ter medo do mundo. Muita gente saiu daqui domingo desesperado, não dormiu, com medo. Não tenha medo. O amor de Cristo lança fora todo medo. Eu entendo o seu luto. Eu entendo a sua dor. É horrível mesmo. A gente toda hora quer alguém. Toda hora a gente quer alguém. E olha, eu quero te falar uma coisa. Não existe representante de Barrabás. Ou, quer dizer, não existe representante de Jesus. Existe representante de Barrabás. Porque Barrabás, alguém diz assim, mas o povo escolhe Barrabás. Não, irmãos.
Não, Barrabás era um revolucionário. Barrabás simbolizava alguém que ia dizer para o Império Romano: nós vamos botar vocês para fora. Nós não aceitamos mais o domínio romano sobre nós. Por isso que eles soltaram Barrabás, porque eles queriam um revolucionário. Jesus não veio para estabelecer o reino dessa terra. Por isso que eles o rejeitaram, porque ele não falava o que eles queriam ouvir, que era acabar com o Império Romano. Quem falava que ia acabar? Barrabás. As opções que temos é Barrabás, é alguém que nos dê uma esperança de acabar com a bagunça. Só que a bagunça melhora, faz isso, faz aquilo, mas não acaba. Porque só há um lugar perfeito. Esse lugar é onde o Senhor está. E hoje o Senhor está querendo tirar da gente todos os ídolos que nós levantamos. E dizer: Senhor, eu quero que o Senhor reine na minha vida de novo. Eu quero te perceber de novo. Tira o medo, tira a preocupação, me enche de coragem. Eu quero ter a coragem que a mãe de Daniel teve de prepará-lo para a Babilônia. Eu quero ter a coragem que a mãe de Moisés teve de prepará-lo para libertar o povo de Israel do Egito. Eu quero ter a coragem de José, de Maria. Eu quero ter a coragem de homens e mulheres que têm feito a sua parte. Deus quer levantar você, pai, com um pai que seja um exemplo para os teus filhos, que a sua filha diga: eu quero um esposo como meu pai, eu quero uma mãe, eu quero uma esposa como minha mãe, eu quero um pai como, eu quero um marido como meu avô, um exemplo, eu quero. Então, meu irmão, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Não é só um, é todo mundo. Isso é para nós, isso é para mim, é para você, é para nós. Vamos sair daqui hoje com essa certeza de que o Senhor governa sobre todas as coisas. Mas o que Ele mais quer é governar nosso coração, é governar na tua casa, é ter liberdade na sua casa, é ter liberdade para te usar para o teu filho. Talvez você não tenha coragem de falar com o teu filho mais. Hoje Ele quer te encher de coragem para procurar o teu filho. Cante isso com a gente. Declare isso. Fale para Ele: Senhor, me ensina o limite entre o cidadão que eu sou e o cidadão do céu. O limite do cidadão humano e o cidadão dos céus. Cura no teu coração, Senhor. Quero comover-te com uma canção de amor. Quero te adorar, seja onde for. Eu sei que o teu olhar já me alcançou. Hoje eu te faço carinho com o meu louvor. Quero que os meus filhos saibam que eu sou amado e que através de mim eles conheçam o teu cuidado. Eu quero ser exemplo nessa geração e atrair pra ti uma multidão de seguidores sedentos da tua unção. Porque, Senhor, eu te amo de coração. Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Eu quero tocar tua face, ser mergulhado na tua unção. Porque, Senhor, eu te amo de coração.
os meus filhos saibam que eu sou amado e que através de mim eles conheçam o teu cuidado. Quero ser exemplo nessa geração e atrair pra ti uma multidão de seguidores sedentos da tua unção, porque Senhor, eu te amo de coração. Declara isso, irmão. Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Eu quero tocar tua face, ser mergulhado na tua unção, porque Senhor, eu te amo de coração. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Senhor, eu te amo. Te amo. Te Eu te amo. amo, Senhor. Senhor, eu te amo. Eu te amo. Te amo. Te amo. Eu quero tocar Tua face, ser mergulhado na tua unção. porque Senhor, eu te amo de coração. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Hoje o Senhor está nos chamando para cumprir o nosso mandato. A começar de nós. Comece de mim, Senhor. Comece de nós. Queria pegar Laura, Esté, que estão chegando como referência para a gente. Eu profetizo na vida da Laura, da Esté, que elas serão para nós uma referência. Elas serão levantadas junto com a geração delas para fazer a diferença. Elas vão chegar a esse lugar e encontrar um ambiente de amor, um ambiente que vai motivá-las junto com seus pais, junto com a sua família, e vai levando, e vai passar para Alice. A Alice também já está aí crescendo, e vai indo, e vai Anthony, e Camila, e vai Igor, e Jéssica, e vai Vitor, Taine, vai todo mundo, trabalhando, sem medo, com coragem, povoando essa terra. Quando o povo de Israel foi levado cativo, alguém disse assim: eu não planto aqui, eu não trabalho nesse lugar, porque essa não é a minha terra. Eu não faço nada aqui, porque esse não é o meu lugar. Eu vou ficar emperrado, eu não vou prosperar esse lugar, porque esse lugar não é meu. Veio a ordem do profeta: trabalhe nesse lugar, prospere nesse lugar, tenha filhos nesse lugar, porque a prosperidade desse lugar será a sua prosperidade. No tempo do cativeiro, não deixe de se levantar e fazer a diferença. Não deixe seu coração se fechar, não se contamine pelo ódio, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, diz o Senhor. Que o Senhor nos levante, que o Senhor te levante, que você e eu, que essa igreja, sejamos um diferencial nessa terra, como diz lá, luzeiros do mundo. Luzeiros do mundo. E agora, Senhor, em especial, nós queremos colocar todos aqueles que estão com medo. O medo legítimo. Somos seres humanos.
vivemos dias difíceis, de tantas falas, de tantas coisas, e o nosso coração foi roubado pelo medo. Estamos muitos aqui com medo. Então, Pai, visita esse coração. Talvez essa pessoa tenha sido mal compreendida em muitos momentos. Talvez também, às vezes, se excedeu. Mas, Pai, como não nos excedemos se somos falhos? Mas o que é mais incrível, Senhor, é que no fundo mesmo, nós queremos o bem. Nós queremos fazer com que as coisas fiquem bem, Senhor. Então, Pai, nos ensina que o que mais faz efeito é começar com a gente. Que a gente viva uma vida de verdade na Tua presença. Se tem uma hora que chegou a hora de viver como cristãos genuínos, é agora. É a gente dizer, chegou o momento de eu assumir quem eu sou publicamente. Levanta, Senhor, homens e mulheres que irão te assumir publicamente e vão fazer a diferença onde estiverem. Por isso, Senhor, arranca todo medo. Nós possamos voltar a dormir. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu me faz repousar em segurança. Traz paz ao coração dos Teus filhos, Senhor. Traz paz ao coração dos Teus filhos, que eles possam ouvir o Senhor, colocar a mão no ombro deles e dizer, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Fala para o teu irmão, fica calmo, fica calmo. Você pode dar um abraço aí, quem está perto, dá um abraço bem apertado aí, e fala para o teu irmão, fica calmo, fala para ele, fica calmo. Deus está no controle, amém, Deus está no controle, fica calmo, amém, pode voltar para o seu lugar com essa palavra. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor como a Sheila ali, aplauda o Senhor aí. Nós temos um Deus que nos ama.